O que eu penso, eu posso falar. E se eu falo o que eu penso, você não pode se magoar, porque eu tô sendo só sincero. É uma falta de empatia pensar que o que você fala é 100% verdade e o outro que se vire com aquilo que você falou sobre algo que muitas das vezes ele nem pediu a sua opinião. Ah, mas é a minha opinião, é o que eu penso. Às vezes não é. Pode ser o trauma dessa pessoa falando, pode ser a maneira que ela encontrou de expressar aquilo que está ali, recalcado dentro dela. Por exemplo, uma pessoa que passou por situações difíceis, quando a gente fala de afeto, dificuldades na relação com a mãe, com o pai, afeto, né? Problemas no relacionamento. Pode ser que quando ela fala algo, né, sempre vem carregado de uma energia muito negativa, sempre vem de uma maneira muito reativa também, né, porque fala muito mais de situações difíceis de afeto do que ela falou, do que necessariamente sobre a pessoa ao qual ela está direcionando a informação dela. Não é que seja com você diretamente, é a forma como essa pessoa vê o que está fora a partir do olhar dela de dentro. É a percepção que ela tem dela mesma. E ainda digo mais, não é que ela fala o que ela pensa, é o estado emocional dela que está ali gritando para ser ouvido. Ei, eu preciso que você olhe para mim. É o trauma dela que está ali falando, pedindo para ser olhado. Só que muitas das vezes a gente não para poder se perceber, a gente não para poder olhar. Peraí, tem alguma coisa aqui que eu preciso prestar atenção, que eu preciso dar uma atenção maior, que eu preciso parar e observar. Peraí, o que está acontecendo comigo? Muitas das vezes a gente não faz esse movimento e muitas das vezes a gente não para poder pensar que essa sinceridade demais, ela acaba machucando o outro. O que eu estou fazendo com o outro? Muitas das vezes, a pessoa até que a gente convive ali no dia a dia, as pessoas que a gente ama, porque muitas das vezes as pessoas falam, falei alguma coisa com, sei lá, um atendente, uma pessoa que eu encontrei, por exemplo, no mercado, que eu não vou ver com frequência. Só que às vezes você não para poder observar que a pessoa que está ali no seu dia a dia, convivendo com você, seja no trabalho, na relação familiar mesmo, você acaba magoando ela diariamente com essa sinceridade demais e não para poder perceber. Né? É importante a gente fazer esse movimento de dentro para fora, não de fora para dentro. Para a pessoa que recebe ou que lida diariamente com alguém assim, que é sincero demais, o ideal seria a gente olhar para ela, para a gente não se machucar, seria a gente olhar para ela assim, não necessariamente é comigo, ela tá falando mais dela do que de mim. Só que não é fácil, porque quando é algo que machuca a gente, quando é algo que às vezes toca numa ferida nossa também, que não tá cicatrizada, a gente fica com aquele pensamento ali martelando. E a gente fica cheio de questionamento. Será que a responsabilidade é minha? Será que eu falei alguma coisa que fez a outra pessoa agir dessa maneira comigo? Será que eu falei algo que fez ela ser tão sincera a esse ponto que me machucou, me magoou? Será que eu também magoei ela? Então a gente fica cheio de porquês. Por que isso? Não necessariamente, como eu falei aqui. Às vezes é da pessoa mesmo. Às vezes diz mais dela do que de mim. Quando a gente tem esse olhar interno, quando a gente faz esse movimento de cuidado interno, quando a gente começa, né, de maneira individual, olhar para mim, né, a gente consegue trazer esse equilíbrio interno das nossas emoções, desses sentimentos que diariamente atravessam a gente. E muitas das vezes eles já estão em descontrole. Só que quando a gente vai compartilhar alguma coisa com uma outra pessoa, às vezes a gente acaba machucando o outro. A gente vive em sociedade, a gente compartilha nossas dores, nossas conquistas com a nossa família, no trabalho. E às vezes aquela pessoa não solicitou.
aquela informação ou aquela opinião mesmo. É importante a gente parar para poder se observar. O que eu estou fazendo com o outro, né? O quanto que eu estou contribuindo na vida do outro, o quanto que eu estou ajudando ele. Cada pessoa passa diariamente por dores que a gente nem imagina. Às vezes você acha que você sabe da história do outro e você não sabe nem a metade. É importante a gente ter cuidado, a gente lida diariamente com pessoas que passam por situações que a gente não imagina. Então, olhar para o outro com mais cautela, com mais cuidado, se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue ir avançando diariamente. Mas claro, se você conseguir identificar isso, ou se alguém te der esse feedback, que você está sendo sincero demais, ou que você está machucando alguém demais, é importante buscar a ajuda de um profissional, se você sentir essa necessidade. Porque com certeza há a possibilidade, mesmo que você diga, ai caramba, é muito difícil, esse é meu jeito, sempre fui assim, é difícil mudar. Fácil não é, mas não é impossível. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um abraço pra você.